Olá, neste vídeo eu vou falar sobre um caso julgado não pela Corte Interamericana, mas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então nós estamos falando aqui da comissão e não da Corte. Não cometam o erro de falar que este caso foi julgado pela Corte. Ele o foi pela comissão, que é o Ministério Público do Sistema Interamericano, e eu falo do caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil. Caso Maria da Penha, famosíssimo caso, um meta-caso que foi a causa geradora da aprovação da Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Esse caso, como eu disse, foi julgado, foi apreciado pela Comissão Interamericana, ele não chegou a ser submetido e avaliado pela Corte Interamericana. Apesar disso, ele gerou, fecundou, provocou um efeito catalisador muito significativo dentro do Estado brasileiro. Muitas medidas, programas, ações, posturas foram revistas pelo Estado brasileiro e estão o sendo até o momento em razão desta paradigmática decisão da Comissão Interamericana revelada no relatório de mérito número 54 de 2001. Então já é um caso relativamente antigo. A Comissão Interamericana recebeu esse caso que trata da tolerância do Brasil em relação à violência cometida por Marco Antônio Heredia Viveiros, um colombiano que vivia no Brasil, um professor universitário colombiano, contra sua então esposa Maria da Penha, durante os anos de convivência matrimonial entre os dois. O que chegou às raias de uma tentativa de homicídio e de novas agressões entre maio e junho de 1983. A vítima, em decorrência dessas agressões, de toda essa série de violências graves, sofre de paraplegia irreversível, ela ficou paraplégica e também de outras enfermidades. Apesar disso tudo, por mais de 15 anos, por mais de 17 anos, na verdade, o Estado brasileiro não havia adotado as medidas necessárias para a reparação dos danos e para a punição do autor dessas violências, o autor desses fatos. Em razão disso, a Comissão Interamericana reconheceu que o Brasil violou os artigos 8º e 24 e também o artigo 25, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos. O 8º, que prevê o direito às garantias judiciais, o 25, que prevê o direito à proteção judicial, e o 24, que prevê o direito à igualdade perante a lei e à não discriminação. Além disso, a comissão também apontou a violação de direitos previstos no artigo 5º e 7º da Convenção de Belém do Pará, a Convenção contra a Violência de Gênero, a Violência contra a Mulher. Olha um dado interessante, os peticionários apresentaram, as pessoas, as ONGs apresentaram esse caso, submeteram esse caso à Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana notificou o Brasil dessa denúncia, porém o Brasil não apresentou comentários, não apresentou resposta à denúncia que foi formulada em relação a esse caso. Portanto, a comissão aplicou o artigo 42 do seu regulamento e, a partir disso, considerou como verdadeiros os fatos apresentados. Obviamente que não foi apenas, a decisão da comissão não se baseou apenas nessa presunção. A comissão listou uma série de documentos muito abrangentes, sérios e profundos que embasaram ao seu posicionamento, para além da omissão do Estado, para além da recusa do Estado brasileiro em se defender. Além disso, a comissão reconheceu, lá em 2001, que esses fatos de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a vítima aqui, Maria da Penha, se sucederam dentro de um padrão discriminatório verificado no Estado brasileiro, que trabalhava, e trabalha até hoje, infelizmente, com um padrão de tolerância em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil, o que gera uma quase total ineficácia das ações judiciais, do sistema interno de justiça brasileiro em combater esse estado de coisas, esses atos de violência. Os processos, quando dessa resolução de mérito da Comissão Interamericana, quando da emissão desse relatório de mérito, em 2001, os processos iniciados contra o autor das violências
praticadas, né, em face da vítima Maria da Penha, os processos ainda estavam abertos. Havia ocorrido anulações em relação ao processo que foi submetido ao Tribunal do Júri, tentativa de homicídio, sentença de pronúncia foi confirmada no primeiro momento, depois foi anulado, o processo teve que ser reiniciado desde o seu início. E além disso, a comissão também verificou uma série de interrupções e de paralisações totalmente injustificadas nesse processo, além de recursos extemporâneos, recursos também injustificados de acordo com a Comissão Interamericana. Portanto, a comissão reconheceu que é flagrante uma demora processual, né? Um excesso de prazo para a tramitação de todos esses processos, o que não ocorre de maneira, entre aspas, inocente ou de maneira neutra. Então, a comissão reconheceu que, apesar de o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, já em 1991, ter proibido, ter revogado a arcaica defesa da honra como justificativa para eventuais assassinatos, né, de esposas, de companheiras, os tribunais brasileiros, naquele período, em 2001, hoje eu acho que a situação já evoluiu, já está melhor, mas ainda continua desigual. Mas a comissão reconheceu que em 2001 os tribunais brasileiros, né, os juízes brasileiros ainda eram relutantes em processar e punir os autores de violência doméstica. Também a comissão faz referência, como eu já disse, aos artigos 7º e 5º da Convenção de Belém do Pará, convenção, né, que traz deveres ao Estado de combate à violência doméstica e familiar. Ela arrolou os conceitos de violência contra a mulher, né, que abrange a violência física, sexual e psicológica, os conceitos trazidos por essa convenção e que depois inspiraram da Lei Maria da Penha. Traz também o conceito de violência institucional e tudo mais, e traz a convenção também mencionou o artigo 7º, que fala dos deveres que o Estado brasileiro, os Estados subscritores dessa convenção, assumiram em relação à eliminação, né, à erradicação, olha que forte, a erradicação da violência doméstica contra a mulher. Diante disso tudo, a comissão apresentou algumas recomendações ao Estado brasileiro, né, apresentou algumas medidas a serem adotadas pelo Estado brasileiro, como a de finalizar rápida e efetivamente o processo penal envolvendo a agressão e a tentativa de homicídio em prejuízo da Maria da Penha, a realização de uma investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar a responsabilidade por parte de agentes do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do autor da violência doméstica. Assim como que o Estado brasileiro tomasse medidas administrativas, legislativas e judiciais correspondentes para a responsabilização não do ex-marido da Maria da Penha, mas dos agentes públicos que compactuaram com a inefetividade das investigações, ou que geraram essa inefetividade. Olha que medida interessante. Além disso, a Corte determinou que o Estado brasileiro adotasse ações para a reparação dos danos da vítima, inclusive ações cíveis, né, com pagamento de danos morais, de danos materiais. E, por fim, a comissão, eu estou falando Corte, mas é comissão, a comissão determinou uma série de medidas estruturais ao Estado brasileiro que acabaram revolucionando as políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar. Então, determinou ao Estado brasileiro a adoção de medidas de capacitação e de sensibilização dos servidores públicos judiciais e dos policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica, determinou a simplificação dos procedimentos judiciais penais a fim de que fosse reduzido o tempo processual sem afetar os direitos e garantias do devido processo, né, os direitos e garantias do réu. Olha que interessante aqui a perspectiva da vítima sendo levada em consideração.
Recomendou também o estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais. Recomendou a multiplicação do número de delegacias policiais especializadas na defesa dos direitos da mulher, com dotação dos recursos orçamentários e recursos de material humano e de equipamentos para a efetiva tramitação e investigação das denúncias de violência doméstica, bem como para prestar apoio e suporte ao Ministério Público na preparação de suas denúncias. Ali eles chamam, numa tradução mal feita para o português, na preparação dos seus informes judiciais. Mas, na verdade, a gente sabe que o Ministério Público oferece denúncias à Justiça. E, por último, uma medida não menos importante, que é a da inclusão nos planos pedagógicos brasileiros, nas unidades curriculares, de temas relacionados à importância do respeito à mulher e de seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como em relação ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Então este é o resumo do famosíssimo caso que foi apreciado pela Comissão Interamericana e não pela Corte, Maria da Penha. Obrigado.